produtiva do tabaco na lei da integração, ok? Boa noite, doutor Tiago. Boa noite, Neto. Muito obrigado pelo convite, agradeço pela organização de vocês, pelo carinho que foi dispensado, agradeço também pelo Sindicato Rural de Irinópolis, também agradeço aos produtores por estarem aqui acompanhando essa nossa live, tá? Agradeço muito. Que bom, é um prazer. A partir de agora, com certeza, vai ser uma live produtiva, né? Com pessoas que são importantes. Doutor Tiago, no nosso setor, a gente ainda vê que falta muita informação. Eu mesmo confesso que eu não sei tudo sobre a lei da integração. A gente sabe alguma coisinha, vai pesquisando, mas, como eu sempre digo, sempre é bom aprender, e as lives que a gente vem trazendo é para, de alguma forma, trazer informação, trazer aprendizado para o produtor, para o agricultor. E hoje, o nosso foco, o nosso intuito dessa live, com certeza, além de uma conversa descontraída, é trazer essa informação para o produtor de tabaco, ok? Eu quero que você se apresente para a gente, para os nossos seguidores, qual o seu papel na lei da integração, onde você se coloca na lei da integração, para a gente saber um pouco da sua história também. Perfeito. Bom, Neto, a minha história é um pouco longa com a lei da integração. Eu sou professor universitário, como vocês citaram, né, professor da Universidade de Brasília. Além disso, também sou advogado e consultor jurídico de entidade representativa dos produtores. Neste momento, eu estou como um acadêmico, como um professor, né? Então, meu objetivo é justamente informar, ter esse bate-papo com vocês, informativo sobre a lei da integração. E, além disso, eu também venho desenvolvendo vários estudos sobre a lei da integração e sua aplicação, né? Principalmente nas cadeias produtivas de aves, suínos e tabaco, né? E é interessante ver como cada cadeia produtiva tem a sua interpretação, né, e sua realidade sobre a integração, né? E que são distintos, né? Cada um tem, até mesmo porque a cultura que envolve o tabaco é diferente da cultura da avicultura, que é diferente da suinocultura, né? Então, Sim, sim. eu tenho a possibilidade justamente de acompanhar essas três realidades, né? Hoje em dia, a Sim. integração vertical, ela tem um papel não somente de estabelecer a relação clara entre produtor e agroindústria, mas também de organizar as cadeias produtivas. Então, hoje em dia, se Sim. utiliza a integração vertical para organizar algumas cadeias, como, por exemplo, no Nordeste, agora nós estamos utilizando a integração vertical para organizar a ovino-caprinocultura, né? Então, só que Sim. é uma outra forma de integração, porque é outra ideia de integração, né? E também nós temos agora também a criação de integração vertical no açaí. Então, é um projeto que está sendo desenvolvido pela FAO e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional justamente para desenvolver a integração vertical no açaí, né? Na cadeia produtiva do açaí. Olha só. Não, Olha então, só. para ver como a lei da integração ela veio e ela tem uma importância muito grande, tanto para esclarecer quais são os direitos dos Sim. produtores da agroindústria e estabilizar as cadeias produtivas. Hoje todo o setor da agricultura ele é integrado ou ainda tem algumas culturas que não são? Na verdade, é uma ótima pergunta essa. Na verdade, hoje em dia, no Brasil, é uma minoria. A integração vertical ela Sim. acaba ficando somente nessas três cadeias, pelo menos de maneira formal. Nós temos alguns indícios na erva mate, na produção de mandioca, mas é uma experiência muito reclusa. Ainda não é massificado que nem nós temos no tabaco, aves, suínos, né? Sim. Mas a experiência internacional vem demonstrando que a integração vertical ela é a tendência, né? Porque ela já cria a relação entre o produtor e a agroindústria, né? Agora, eu acho que o que faz diferente, o que muda muitas vezes em alguns países para o Brasil, está relacionado com os direitos dos produtores, né? Então, como esses direitos são de fato defendidos, como eles são aplicados, né? Isso faz uma diferença muito grande nessa nossa história. Com certeza.
Entrando então no nosso tema de hoje, eu vou iniciar com essa pergunta: qual a importância da integração no setor tabagista, nos plantadores de tabaco? Nossa, é uma importância muito grande, né? Por quê? Porque eu vou simplificar a resposta, mas a ideia é o seguinte: para a agroindústria ela precisa de uma periodicidade da sua matéria-prima. Então, ela tem que ter certeza que a matéria-prima dela, o fumo, ela vai ter Sim, ela vai ter uma certa qualidade, ela vai ter uma certa quantidade e que ela vai receber esse produto constantemente, ou pelo menos dentro de ciclos. Para quê? Para que ela possa processar essa matéria-prima e conseguir vender o seu produto, né? A partir do momento que ela tem uma frequência, né, e ela consegue estabelecer qualidade, quantidade e frequência, né, como eu estou dizendo, sim, ela tem mais facilidade de barganhar, ela tem mais facilidade de ingressar em determinados mercados, ela tem facilidade em planejar a sua vida econômica e financeira, né? Então, para a claro. agroindústria, é importantíssima a integração, é vital, principalmente quando nós estamos falando de tabaco, aves e suínos, porque ela precisa dessa frequência da matéria-prima, né? E Sim, para o produtor, a integração vertical ela é importante porque ela faz com que o produtor ele consiga ter esse fornecimento constante, né? Ele consiga vender sim, constantemente, né, a sua matéria-prima. Então ele não precisa até o mercado ou perguntar, alguém tem interesse no meu produto? Não, não, não. Já tem uma empresa que já tem um interesse e quer comprar de você, desde que você atinja determinado nível de qualidade, quantidade e frequência. sim, sim, com certeza. E para o produtor, qual é a importância da lei da integração? Seria um amparo? Seria um amparo, quer dizer, o produtor ele está plantando sabendo que ele tem a garantia de compra? Seria mais ou menos assim? Isso, exatamente. Ele tem a garantia de que aquele produto ele vai ser comprado. Obviamente, nos contratos de integração, né, e nas próprias resoluções do FONIAGRO, das CADEX, se estipulam muitas vezes quais são esses parâmetros, né? O que que vai ser, o que que se deseja daquela matéria-prima, né? Sim, Então, para o produtor é interessante, tendo em vista que ele já tem um comprador, né, fiel, como se diz. claro, claro, com E fora isso, certeza. e fora isso também tem outras questões, né, como por exemplo Sim, financiamento, a questão de você muitas vezes aprender um ofício, ter a questão também de facilitação no recebimento de matérias-primas. Então, assim, existe diversas vantagens existentes na integração que auxiliam sim, muito o produtor nesse contexto. com certeza. Doutor, um produtor, quando ele é desligado de uma empresa e ele se sente, digamos, lesado, se sente prejudicado, ele pensa que ele não deveria, não merecia ter sido desligado dessa empresa. Qual o conselho que você daria para esse produtor? O que, que ele poderia fazer? Se ele tem alguma informação a buscar sobre isso? Eu queria que você me respondesse essa pergunta. Nossa, Neto, que pergunta boa também, é uma pergunta muito interessante. Primeiramente, dar um abraço para o Sindicato Rural de Irati, para o presidente Mesac. Boa noite, tudo bem? Olha só. Boa noite. O Heraldo também, presidente Heraldo, para o Marco Antônio, se você É estiver o nos pessoal ouvindo em também. peso. Ó, Olha só, o pessoal em peso, né? Com certeza. então, a questão do desligamento acontece o seguinte: o que a lei diz? O que nós temos? O produtor, quando ele é desligado, a primeira questão que tem que ser vista é o seguinte: o porquê do desligamento, né? Se ele percebe Sim, que ele foi injustiçado, ele deve procurar um órgão chamado CADEC. O que é essa CADEC? A CADEC, ela é uma comissão, o termo dela, de fato, significa Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração. É uma comissão formada por representantes da agroindústria e dos produtores sim, rurais. Só que a CADEC, ela tem que ser por unidade de produção. Então, por exemplo, se eu tenho uma unidade de produção, hipoteticamente, em Irati, né, tem que ter uma CADEC para lá. E é uma CADEC por integradora. Então, eu tenho integradora A, B, C, D.
cada uma delas vai ter que sim, ter uma CADEC, tudo bem? E aí que sim, está o ponto da sim, história. A pessoa se sentiu injustiçada, o que ela tem que fazer? Ela deve procurar a CADEC, né, essa comissão, justamente para entender por que estou sendo desligado, quais foram os motivos, né? Houve descumprimento contratual, como é que fica a questão da indenização? Por exemplo, eu fiz um investimento bancário, eu peguei um financiamento bancário, fiz um investimento, houve um desligamento, como é que vai ficar essa questão do financiamento? Então, o produtor ele tem direito a analisar essa questão dos investimentos que foram realizados, né? Isso, quem tem que analisar também é a CADEC, né? E a CADEC tem esse sim. papel super importante de resolver esses conflitos entre produtores e, muitas vezes, entre a agroindústria, né? E aí, eu só posso aproveitar a deixa para explicar sobre o que é a Claro, claro. CADEC? A lei da Fica à integração. vontade. Obrigado. A lei da integração, gente, ela vem justamente trazer equilíbrio entre produtores e agroindústria. Ela vai trazer alguns institutos, né? Que é o quê? Essa Sim. CADEC, ela vai trazer o DIP, o RIP e o próprio contrato de integração e o Fone Agro. Mas aí você vai falar, Tiago, mas coisa confusa, né? Tantos nomes, por que isso? Bom, acontece o seguinte: imagina que eu sou um produtor e eu quero ingressar, eu sou um fumicultor e eu quero ingressar na Sim. relação de integração. A primeira coisa que a indústria tem que me entregar como produtor é o quê? Esse documento chamado DIPC. DIPC, e o que significa DIPC? Documento de informação pré-contratual. Esse documento ele vai trazer informações importantíssimas quando você opta para ingressar na integradora A, B, C, D ou E, F, G, ok? E que informações são essas? Por exemplo, você sabia que você tem direito de saber qual foi a remuneração média dos produtores dos últimos 24 meses? Por que é tão Eu não importante o sabia. produtor saber? Isso é importantíssimo. Eu quero mudar de integradora, ou eu quero ingressar como integrado. Eu preciso saber qual foi a remuneração média dos últimos 24 meses. Para quê? Para eu saber, foi um bom negócio ou não foi um bom negócio? A lei diz isso. Isso tem que estar constando no DIPC. E mais do que isso, Sim. essa informação tem que ser validada pela CADEC. Isso que é interessante da história. Por quê? Porque os representantes dos produtores, representantes da agroindústria, vão sentar e analisar aqueles números e vão validar, dizendo se está correto ou não está correto aquele número, certo? Então, Entendi. eu sou um Entendi. produtor, eu quero ingressar na integração vertical da fumicultura, ou eu quero mudar de integração, eu tenho o direito de Isso. saber qual foi a remuneração média dos produtores na unidade de produção dos últimos 24 meses. Outra Olha questão, só. né? Não é interessante isso? Eu acho Com interessantíssimo. certeza. Com Outra questão, certeza. por exemplo, parâmetros técnicos e econômicos. Eu preciso saber quais foram esses parâmetros técnicos e econômicos que foram validados em CADEC. Para quê, Tiago? Por um motivo muito simples. Se eu pegar o DIPC e eu tenho que analisar se simplesmente aquela atividade ela vai ser viável economicamente ou não. Eu preciso saber. Imagina você, hipoteticamente, Neto, ingressar numa atividade que não Sim. tem viabilidade econômica financeira, que simplesmente a pessoa está pagando para trabalhar. Imagina a frustração que deve ser. Então, Ah, para com evitar esse certeza. tipo de situação, né, a lei ela dispõe a necessidade de validação dos parâmetros técnicos e econômicos pela CADEC para analisar se Sim. aquele projeto é viável economicamente ou não. Porque imagine a responsabilidade, você é um pai de família, você é uma mãe de família, meu amigo, e simplesmente você pega um financiamento para ingressar numa atividade que não te dá lucro, que simplesmente você vai ter problemas para pagar o seu financiamento. Imagine, se coloque no lugar. Então, a lei, de maneira muito sábia, vem É. trazendo essas informações e ela vem determinando. A Sim. CADEC deve validar essas informações, né? Bom, o DIPC, então, como eu estou falando para vocês, é esse documento que vai ser apresentado para o produtor que quer ingressar numa integração vertical. Eu quero mudar da integradora A ou B, depois eu quero ir para C, não importa. Você tem o direito de receber esse DIPC validado pela CADEC. E o que acontece nessa história? Então, esse DIPC vai te apresentar o que é essa integração. Imagina, Sim. hipoteticamente, que eu aceitei. Eu falei, poxa, vou virar um integrado da empresa A, né, da integradora A. Legal, bacana. Depois que você assinou o DIPC, validado pela CADEC, né, esse é um dos pontos talvez que sejam mais importantes de serem ditos,
o produtor ele vai receber um documento que é qual? Que todos conhecem, o contrato de integração. O contrato de integração, ele serve para quê, gente? Para justamente estabelecer a relação entre produtor e agroindústria. Quais são os direitos do produtor, quais são os direitos da agroindústria, quais são os deveres do produtor, quais são os deveres da agroindústria, certo? Então, a lei da integração, o contrato de integração, ele vai esclarecer como é que vai ser feita a remuneração. No caso, por exemplo, como é que vai ser feito o pagamento, existem penalidades por descumprimento, qual é o tipo de, qual o padrão, né, qual a qualidade que se espera que o produtor atinja, qual a quantidade de produtos que devem ser produzidos, né, e assim por diante. Um dos pontos que eu acho que é o mais interessante da lei da integração, do contrato de integração, eu acho que muitas vezes não se observa, mas eu acho que deve sempre se observar, é a questão das cláusulas penais, né? Em muitos contextos, por exemplo, a gente percebe que os produtores... não estou me referindo a nenhuma integradora, pelo amor de Deus, só estou falando de maneira, né, abstrata. Que simplesmente, se você analisa alguns contratos de integração, não tem o que a gente chama de cláusula penal. O que é a cláusula penal? É aquela cláusula que trata sobre o não cumprimento do pagamento. Então, por exemplo, simplesmente se atrasou o pagamento ou não se pagou, o que acontece? Imagina que você está falando do seu celular. Se você atrasa de pagar o celular, você vai ter que pagar o quê? Multa, juros e correção monetária, não é verdade? Imagina que o celular é R$50 a conta, né? Simplesmente você não vai pagar R$50 se atrasou, você vai pagar 60, 70, ou alguma coisa do gênero. Claro. Em alguns contratos de integração, você não tem essa figura, né? Isso é problemático, né? Por quê? Porque, hipoteticamente, vai que uma integradora ela não pague, né, o produtor na data correta, né? Como é que fica esse produtor? Né? Ele vai receber aquele valor original e a correção monetária, e os juros, né? E a multa, nesses casos. Outra questão... E essas cláusulas, elas são para produtores e também para empresas, ou são apenas para as empresas ou para os produtores? Na verdade, o ponto é o seguinte, nesse caso, é a obrigação de quem tem que pagar, né? Então, por exemplo, se a agroindústria, né, no caso, hipoteticamente, né, é uma obrigação que a agroindústria teria com o produtor, né? Mas essa cláusula penal ela é interessante porque protege o produtor nesses casos, né, em que há um atraso do pagamento, o que não é muito comum, mas a gente sabe que às vezes ocorre, né? Outra questão também é a questão, por exemplo, existem pontos extremamente interessantes, por exemplo, a questão de indenização. Nos casos de indenização, por exemplo, por desligamento, como é que fica essa questão, né? Então, isso deve constar também no contrato de integração. Outra questão também, o padrão de qualidade dos insumos. Imagina que é fornecido para você, produtor, né? A integradora fornece para você os insumos. Esses insumos, a qualidade dele deve estar disposta no contrato de integração. Imagina que você recebe insumos ruins. Como é que fica a situação? Não, né? Então, a qualidade desses insumos deve estar constando no contrato de integração, né? Então, assim... Oi, diga. Na safra passada, a gente recebeu bastante relatos de produtores que receberam o salitre rosa, o salitre do Chile, empedrado. Digamos, tu ia abrir a embalagem para poder aplicar o salitre, ele não passava no regador porque era todo embolado em pedras. Quando o produtor recebe um produto que não é com a qualidade esperada, ele pode devolver, o que ele pode fazer, ou ele tem que mesmo assim aplicar na lavoura, mesmo sendo complicado de aplicar? Nesses casos em que você percebe que há um problema técnico, a ideia é que você procure a CADEC. Então, por exemplo, aquele insumo não veio com o padrão de qualidade que foi estabelecido no contrato de integração. Ou simplesmente, aquele insumo, ele não tem a qualidade que é esperada, né? Então, isso. O que o produtor pode fazer? Procurar a CADEC. Então, por isso que a CADEC ela é tão importante, essa comissão, porque vai chamar os representantes dos produtores, representantes da agricultura, e falar, nós estamos tendo problema com este insumo, como é que vamos resolver? Vão recolher ou vão trocar? Como é que vai ficar essa situação? Então, a ideia é que haja esse diálogo na base, para que a CADEC
e a agroindústria possam resolver esses problemas. Hoje a CADEC ela tem algum número de telefone, algum 0800 ou algum site, você sabe informar para os seguidores, né, que daqui a pouco precisam ter alguma informação, precisam expor alguma situação, como eles conseguem achar uma CADEC? Perfeito. Nossa, então, Neto, na aves e suínos nós temos CADEC em quase todas as unidades de produção. Nós temos, no fumo, hoje em dia nós não temos. Hoje em dia nós não temos CADECs na fumicultura, pelo menos que foram noticiadas ou que foram informadas, né? E que tenham a devida representação do sistema tanto produtivo, produtivo rural, dos trabalhadores rurais, da FUBRA e das indústrias integradoras. Então, esse é um problema que a gente tem hoje em dia. Não há uma CADEC, hoje em dia, nas unidades de produção do fumo. Né? E aí vem o grande problema dessa história, né? Porque como é que o produtor vai conseguir fazer com que os seus parâmetros... verificar-se no DIPC aquele valor de remuneração dos últimos 24 meses foi respeitado ou não? Como é que ele vai conseguir garantir com que os parâmetros técnicos e econômicos, né, eles sejam validados para se analisar a viabilidade econômica, financeira do projeto? Né? E fora outras questões, como tu está me falando, por exemplo, a questão técnica. Houve um problema do insumo. Como é que eu vou resolver essa questão? Então, por isso que há uma necessidade da gente ter a formação dessas CADECs nas unidades de produção, né? Para que justamente possa... Claro, com certeza. Aproximar as CADECs do produtor, né? Com certeza. Não, e mais do que isso, é que haja um equilíbrio maior entre a relação entre o produtor e a agroindústria, né? Mas só para continuar a minha fala sobre a questão... Então, eu já falei para você sobre o DIP, o contrato de integração, né? E temos outros também documentos. Então, por exemplo, de cada ciclo produtivo, o produtor deve receber um documento chamado RIP, né? Que é o Relatório de Informação de Produção Integrada. Esse RIP, para que ele serve? Ele serve justamente para demonstrar para o produtor os resultados daquela produção, né? Se foi eficiente, se não foi tão eficiente, quanto é que ele deve receber, né? Se tem algum tipo de desconto. Né? Isso é interessantíssimo, porque... E aí também tem um ponto interessante. A CADEC tem o direito de receber esse DIPC para que justamente possa verificar se os pagamentos estão sendo feitos da maneira correta, se estão se cumprindo a metodologia da forma correta, né, a metodologia de custo. Além do mais, até mesmo, a partir do momento que a CADEC tem acesso aos RIPs, ele consegue fiscalizar e saber, ele consegue saber, por exemplo, se a remuneração média dos produtores nos últimos 24 meses está correta ou não. Então, veja como a CADEC ela é tão importante para a relação de integração. Claro, com certeza. Né? Porque com o RIP, ela consegue fazer todos esses trabalhos e de maneira eficiente, porque ela não vai ficar falando acho. Ele vai dizer, olha, eu tenho um documento, o documento está falando isso. Né? Não está batendo com a realidade. Você tem dados, isso é bem interessante. Os dados são importantes, Importantíssimo. E aí, o outro instituto que nós temos é o FONIAGRO, que é o Fórum Nacional de Integração. E que é interessante perceber que na fumicultura, o FONIAGRO ele existe, né? E ele tem uma atuação, né? Nesse caso, o que seria o FONIAGRO? Esse é um fórum em que representantes nacionais dos fumicultores e da agroindústria sentam e vão debater sobre a metodologia de custo e sobre a questão e sobre o fortalecimento da cadeia produtiva. Então, nós temos, de um lado, representando os produtores, a FUBRA, né, o sistema CONTAG, o sistema CNA, e, no outro lado, nós temos quem? Os representantes das integradoras. Né? E esses representantes, eles sentam para justamente chegar a um consenso sobre a metodologia de custo e sobre o fortalecimento da cadeia produtiva. Né? E, bom, basicamente, esse é o papel do FONIAGRO. Né? Mas hoje em dia nós temos uma situação um pouco incomum, se me permite entrar nessa seara. É que simplesmente, por não ter CADEC nas unidades de produção,
o Foniagro acaba exercendo algumas atribuições, né, que seriam da CADEC, como, por exemplo, essa questão do valor de referência, né? Aí tu vai perguntar assim, mas Thiago, não estou entendendo. A discussão do preço do fumo não deveria ser uma discussão nacional pela lei da integração. Pela lei da integração, a discussão da metodologia é nacional, mas a discussão dos valores de referência, do aspecto quantitativo, do preço e etc., deveria ser por unidade de produção. Então, é como se cada unidade de produção tivesse liberdade para escolher o seu preço, né? O seu preço, né? E aí você vai perguntar, mas por que, Thiago, tem essa questão? Por um motivo muito simples, gente. A lei, ela, nesse ponto, foi muito sábia, porque uma coisa é metodologia. O que deve ser considerado na hora de se formular o preço, né? Ok, até aí não tem nenhum questionamento. O problema é que os valores em cada região do Brasil são distintos. Por exemplo, será que no Paraná os custos de produção são os mesmos dos custos de produção do Rio Grande do Sul? Acho que não. Então, como é que eu posso querer estabelecer um preço nacional? Será que um preço nacional não vai passar por cima sobre essas questões dos custos de produção? Será que acaba sendo desequilibrado porque algumas regiões têm os custos maiores, outros custos menores? Então, muitas vezes os produtores se perguntam, mas, Tiago, por que até a gente está no terceiro ano seguido e não conseguiu fechar o preço? Bom, a resposta ela é muito simples nesse ponto. É porque simplesmente nós estamos vivendo uma situação em que o Foniagro, em vez de trabalhar somente com a metodologia, né, ele está exercendo uma atribuição que não é dele. Então, o valor de referência é uma atribuição da CADEC, é ela que tem que discutir essa questão. Agora, o que é interessante perceber? Qual o argumento, né, que muitas vezes algumas pessoas utilizam para legitimar essa atribuição indevida do Foniagro, né? Dizem que porque é o seguinte, o fumo, gente, ele é um produto histórico no Brasil, é um produto centenário. Ele está na nossa bandeira, ele estava na nossa bandeira, né? Ele faz parte da nossa história, né? Então, o que acontece? E a sua integração também. Então, alguns argumentam que, por ser um fórum antigo, né? Por ser um fórum que, antes da promulgação da lei, ele poderia ter essa atribuição. Mas o problema é o seguinte, em nenhum momento a lei da integração diz isso. A lei da integração, ela reconhece a existência desses antigos fóruns, só que entenda, esses fóruns podem existir, né, com suas estruturas, desde que se harmonizem a lei da integração. Porque senão não faria sentido ter uma lei da integração. Entendeste? Isso mesmo. Então, na verdade, se reconhece a estrutura, tem que se reconhecer as representações da CONTAG, da CNA, da FUBRA e das integradoras, né? Agora, o que não pode acontecer é o seguinte, simplesmente começar a se inverter a utilização da lei, né? E é tão clara essa questão é tão clara, né, que você percebe que há uma desarmonia, né? Que terceiro ano seguido não se fecha o preço. Por que será? Por que será que no terceiro ano seguido não se consegue chegar? E outra coisa também, você percebe, né, que a maior parte dos problemas do fumicultor não conseguem ser resolvidas no dia a dia, por falta dessa CADEC, desse lugar, dessa comissão em que o produtor ele pode discutir os seus problemas de resolver. Por exemplo, imagina roubo de caminhão, como é que vai ficar? Questão de financiamento, problemas com insumo, problemas, milhares de problemas existem. E a lei prevê um lugar para que você possa tentar resolver essas questões. É isso que é interessante da história. Em vez, então, de ajuizar uma ação, existe a figura das CADECs para tentar resolver esses conflitos. E não seria, doutor, não seria a hora, então, de nós ter CADECs regionais, digamos, aproximar mais dos municípios produtores, né? Digamos, em cada região, porque no tabaco a gente tem várias micro-regiões produtoras, né? Não seria caso de cada micro-região, digamos ali, 4, 5 municípios, aquela região, digamos, tem 15 mil produtores. Não deveria, então, ali se concentrar uma CADEC
Em vez de ser apenas onde tem as indústrias, que assim acabaria aproximando mais a CADEC, a informação do produtor, né, doutor? Verdade, verdade. Eu entendo. Boa noite, Eleni. Tudo bem? Como vai? Olha só, a lei, ela fala por unidade de produção. E quando a gente fala unidade de produção, não necessariamente é por município. Às vezes, uma unidade de produção, ela é toda uma região. Então, podem ser 5 regiões, 6 regiões, né? Ou 6 cidades, 5 cidades, né? Tanto faz. Tem cidade, por exemplo, tem região no Paraná, por exemplo, que tem unidade de produção. Não estou falando no FUMA, estou falando na avicultura, que engloba mais de 10 cidades, né? Então, por isso que a lei fala unidade de produção, que seria por região, né? Então, essa unidade de produção, essa CADEC, ela atingiria muitas vezes 10 mil produtores, 20 mil produtores, 15 mil produtores, né? Aí vem a grande pergunta, quem é que são os representantes, ou quem a lei confere a representatividade, né? Essa é a pergunta. Quem a lei diz que deve ser os representantes, né? A lei, ela diz, e aí que eu gostaria de frisar o produtor, essa nossa aula, essa nossa experiência aqui nesse momento, de conversar e trocar informações, é que a lei, ela diz o seguinte, primeiro, são legítimos para compor a CADEC, primeiro, as entidades representativas dos produtores. Sim. No caso de aves e suínos, as entidades geralmente que são legítimas, e por tradição mesmo, são geralmente os sindicatos rurais, né? São as associações, né, por exemplo, de suinocultura ou de avicultura, né? E geralmente são essas duas entidades, né? Por outro lado, os produtores, eles têm o direito de escolher também o seu representante. Esse é um ponto também interessantíssimo. Então, o produtor também tem... Então, olha só, nós temos 2 figuras, as entidades representativas, né? Associações e sindicatos rurais. Nós temos a escolha do representante direto dos produtores, tá bom? Essas 2 figuras. E no lado das integradoras, nós temos quem? A agroindústria pode escolher o seu representante, indicar o seu representante, geralmente é um gestor, um técnico, né? E também um representante da sua entidade representativa, né? Essas escolhas são por votação? Como que elas são feitas? Então, boa pergunta. O que acontece? Geralmente, na agroindústria, é um apontamento, né? Até mesmo porque já existe um organograma, uma estrutura dentro da empresa para dizer quem são os representantes legais, quem tem a atribuição de representar a empresa. E no caso dos produtores, os produtores têm o direito de fazer uma escolha direta, né? E, né, seja por meio de eleição ou aclamação, só que é interessante que haja uma organização para isso, né? Que alguma entidade representativa auxilie nessa condução, né, da escolha direta. E, geralmente, das entidades representativas, que são associações ou sindicatos rurais, nós temos uma figura bem interessante, que é o seguinte, pode ser uma indicação do sindicato ou da associação, ou pode ser uma escolha entre os membros. Geralmente, as associações e os sindicatos, eles apontam quem é o representante. E agora vem um ponto, eu acho que é o pulo do gato nessa nossa história, que eu acho que é o ponto mais interessante, sabe qual é? É que não necessariamente o representante dos produtores tenha que ser um produtor. Esse que é um ponto interessante. Aí você vai perguntar, mas Thiago, por que você está me falando isso? Por um motivo muito simples. Porque quando o produtor vai negociar com a agroindústria geralmente tem o quê na frente dele? Tem representando um técnico, alguém formado em agronomia, administração, contabilidade, um advogado. E o produtor, muitas vezes, não tem a devida formação. Será que é uma negociação justa? Muitas vezes. Será que é uma negociação... Com certeza não, né? Com certeza. E aí o que acontece? A lei, ela não diz que tem que ser necessariamente um produtor. A lei diz que tem que ser escolhido. Então, em aves e suínos, sabe o que acontece hoje em dia? Isso que eu acho super legal. Os produtores, eles fazem parte da CADEC, e geralmente as associações, sindicatos rurais, eles escolhem um técnico para ser um representante na CADEC. Então, na hora de negociar, olha só, o produtor está bem municiado, porque ele tem, às vezes, um técnico, um agrônomo, um contador, um advogado, alguém que está lutando por ele, que tem um conhecimento técnico sobre aquela matéria, né? Só o que acontece nessa nossa história.
a gente percebe que para que haja esse tipo de escolha, há uma necessidade de organização, né, dos produtores, de conhecerem técnicos, pessoas bem formadas, para que possam auxiliar, né? E é a partir disso que a gente começa a ter um equilíbrio na hora da negociação, porque, gente, não adianta você ter só uma CADEC, ter a CADEC, e essa CADEC não está bem representada. Simplesmente vão se negociar e o produtor não tem conhecimento da lei, não tem conhecimento técnico do RIP, de como analisar os custos. Não, né? Precisa de técnicos com técnicos para conversar a mesma língua, né? E eu acho que aí vem um dos pontos mais interessantes também. Mas, Thiago, além dessa situação, será que, por exemplo, a gente pode consultar um advogado, um contador, um agrônomo, né? Seja qual profissional que for, ele pode participar das reuniões da CADEC, ou eles podem nos assessorar? Sim, pode. A lei não veda isso. A lei, em nenhum momento, ela proíbe. E no direito, tem um ponto bem interessante, é um princípio da legalidade. O que não é proibido é permitido. Então, o que acontece? Se o produtor, os representantes da CADEC perceberem que eles precisam de um outro técnico para assessorar, não tem problema, pode convidar na CADEC para ouvir, para conversar, para tirar dúvida. Ou, por exemplo, eles têm dúvida sobre a regularidade do contrato de integração, ou do DIPC, ou do RIP, seja qual for, eles podem pegar esse documento e levar até o profissional, né, habilitado, para que possam tirar suas dúvidas, né? Porque o que acontece nessa história? É um direito do cidadão ele ter conhecimento do que ele está assinando, né? E não existe cláusula de confidencialidade nenhuma que proíba o produtor de procurar os seus direitos. Então, se ele não está confiante naquele contrato que ele vai assinar ou naquele documento, ele tem todo o direito de procurar o seu sindicato rural, a sua associação, ou também os seus técnicos, advogados, agrônomos, contadores, para justamente verificar. Porque muitas vezes o que acontece, a gente percebe que, às vezes, no contrato de integração, né, em algumas situações, a gente percebe que existe uma cláusula de confidencialidade, não permitindo que a pessoa, ou inibindo que a pessoa ela possa procurar um técnico, né? Obviamente não estou generalizando, só estou falando que às vezes existe, né? Não estou citando nenhuma integradora, por favor. E o que acontece nessa história? O produtor ele fica com medo de procurar os seus direitos nessa hora. Isso não pode acontecer, né? Ele tem que entender que existe toda uma estrutura que busca protegê-lo, que busca auxiliá-lo, que busca orientá-lo, só que precisa ser acionada. Tudo bem? Sim, sim. Com certeza. Doutor, tem bastante pergunta. Olha só, o pessoal interagindo bastante. Primeiramente, eu vou mandar abraço aqui, o Bergman. Ele que é do sindicato lá de Camaquã. Lindomar Bergman. Como vai? Isso aí, o Valmir também, que é de Salete, Santa Catarina. O Cláudio, que é da Quitéria, São Jerônimo. A Marlene, lá de Santa Terezinha, Santa Catarina. Deixa eu ver. A Alceia aqui perguntando: existe alguma penalidade para empresas que não cumprem a lei da integração? A pergunta da Alceia. Ótima pergunta, Alceia. Essa é uma pergunta muito boa mesmo. As perguntas estão sendo sensacionais nessa noite. A lei não prevê uma penalidade por descumprimento. Isso não prevê. Então, por exemplo, multa ou alguma coisa não existe. Mas o problema é que, a partir do momento que não há um devido respeito à lei da integração, né? Que entenda, a ideia da integração vertical, gente, para o produtor é como se fosse um investimento, né? Como se fosse uma atividade empresarial. Então, o que acontece? Ele tem uma expectativa de recebimento, de gasto, né? Que deve ser respeitado quando for contratado, né? O que acontece? A partir do momento que há uma frustração, né, da relação, então, por exemplo, não entregaram o contrato de integração, não houve validação do DIPC, né, dos parâmetros técnicos e econômicos da remuneração média, não se entregou o RIP, não há CADEC na unidade de produção. Uma pergunta que deve ser feita será que é uma relação de integração? Essa é uma pergunta bem interessante de se fazer. Será? Verdade. Porque o grande objetivo da lei da integração é justamente
reconhecer essa relação comercial, essa relação empresarial. Mas a partir do momento que a lei não é respeitada, começa a se afastar essa lei. E aí deve-se analisar qual tipo de relação o produtor vive quando há a omissão no cumprimento dessa lei. Sim, com certeza. Uma dúvida minha. Hoje, todas as empresas que compram tabaco, elas são integradoras? Eu não sei lhe falar se todas são integradoras, mas eu creio que uma boa parte seja. Eu não tenho essa informação, então eu não tenho como falar. Só voltando no ponto sobre a questão da penalidade, o que o produtor pode demandar em juízo é muitas vezes uma indenização. Então, por exemplo, indenização como? Caso tenha tido algum tipo de dano, né? E tem que se comprovar esse dano. Sim. Como, por exemplo, houve uma expectativa de lucro, né? E simplesmente te entregaram documentos informando que ia ter essa expectativa, o que você ia gastar um determinado investimento, e que simplesmente houve, por exemplo, não se cumpriu com a lei da integração, não se cumpriu com o contrato também, né? Nesse caso, pode-se averiguar se houve um dano, um dano material ou moral, e após essa averiguação, pode-se discutir se há o direito de ter uma indenização ou não, né? Então, assim, porque é uma relação comercial. Só que aí que está um ponto bem interessante. No Brasil, a gente vive essa situação. Então, caso não haja cumprimento da lei de integração, pode ser que seja afastada o reconhecimento dessa lei de integração. Pode ser que seja outra relação, né? Só o que acontece, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma lei de integração lá, uma lei, para não ficar citando em inglês, o que acontece? Nessa lei, eles dizem exatamente o que a integradora deve cumprir. E se não cumpre, elas podem receber multa, elas são fiscalizadas pela Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, né? Elas são penalizadas, muitas vezes tendo atividade suspensa perante o mercado. Então, em outros países, como na Espanha, a mesma coisa. Aqui no Brasil, não. Aqui, infelizmente, nós não temos nenhum tipo de punição por descumprimento, né? Por parte da Acaba agroindústria. abrindo brechas para falhas, né? Para alguns problemas que hoje alguns produtores passam, né, doutor? É um problema que é muito citado, né, em artigos acadêmicos, que é muitas vezes a questão do desequilíbrio contratual, né? Quando a empresa ela tem mais força e ela impõe sua vontade sem observar a lei, o que o produtor pode fazer quando ele depende daquela atividade, né? Então, muitas vezes, ele fica numa situação extremamente complicada, né? Então, alguns autores, né, eles levantam a hipótese de existência de uma penalidade, que seria interessante, sim, né? Para que haja um equilíbrio maior entre produtores e agroindústria, Claro, né? claro. Mas, infelizmente, na nossa lei ainda nós não temos essa figura. Tá? É apenas a questão da possibilidade de afastamento da relação de integração e a questão da indenização por danos morais ou materiais. E para criar, digamos, essa lei, como que ela poderia ser criada? Seria envolvendo a política ou seria algum sindicato que poderia, junto a produtores, criar esse tipo de lei, a CADEC? Como que seria para criar esse tipo de lei no Brasil? Uhum. A questão do processo legislativo brasileiro, ele é um outro assunto, né? Então, por exemplo, para a gente poder criar uma nova lei, você precisaria entrar em contato com as entidades representativas, apresentar qual é a sua demanda, falar, olha, nós precisamos disso, 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 ver se a categoria como um todo tem interesse. Agora, entenda, eu sei que muitas vezes a gente fala como produtor, falando assim, a gente gostaria que mudasse um ponto da lei ou outro, né? Como fumicultor. Mas se lembre que existem outras categorias que também fazem parte da integração, como avicultores e suinicultores. Tem pontos para suinicultores que eles estão confortáveis, que avicultores não estão. Então, pontos que fumicultores estão confortáveis, que suinicultores não estão confortáveis. Então, além da integração, para cada cadeia produtiva... Então, ela é uma lei para todo mundo. Ela é uma lei para vários... Isso. Sim. E esse é um ponto interessante. Então, você tem pontos de conforto e de desconforto para cada uma das cadeias produtivas. Então, a conversa não pode ser só entre fumicultores. Vai ter que ser entre fumicultores, avicultores e suinicultores. Para justamente analisar, por exemplo, o que a gente poderia mudar ou não poderia mudar, né,
Mas, obviamente, o que eu estou falando aqui com você é uma situação hipotética, né? Sobre como é que funciona e qual é o cenário que a gente tem, tá? Mas não há nenhuma previsão ainda de alteração da lei da integração, tá? Tá, ok. O Heraldo aqui falando que para explicar sobre o Foneagro já foi falado, né, doutor? Foi falado no Foneagro, né? A Eleni Baum, sou vereadora de Irineópolis. Em recente visita a Brasília, cobrei dos deputados apoio aos produtores de tabaco e a alteração na lei de integração para que haja punição para as empresas que não cumprirem com a lei. Poderá haver esta alteração, doutor? A pergunta, então, da Eleni Baum, ela que é vereadora de Irineópolis. Perfeito, perfeito. A ideia da alteração da lei, ela é possível, né? Ela é uma lei ordinária, ela pode ser alterada, né? Só que, como eu estou falando, a discussão ela é muito mais ampla. Ela necessita de uma conversa entre fumicultores, suinocultores e avicultores, para que possam, por exemplo, chegar a um consenso em que pontos da lei devem ser alterados ou não, né? Só que, além de termos os produtores rurais, nós temos o outro lado, que são as integradoras, né? Isso. E que, nesse ponto, há uma necessidade também de diálogo, de conversa, de costura, né? Para saber se há interesse de alteração da lei ou não, né? Em que pontos devem ser alterados ou não. Atualmente, eu creio que por causa da pandemia, essas nossas discussões comerciais, tributárias, né? E outras discussões que desenvolvidas, né, nesse nosso âmbito, eles acabam ficando muitas vezes paradas, né? Estão suspensos ou paralisados no Congresso, porque estão discutindo basicamente a pandemia, né? E situações emergenciais para que auxilie o nosso povo, né, nesse momento. Mas se Deus quiser, acabando essa pandemia ou diminuindo a sua situação, né, eu acho que esse é um assunto que é interessante ser avaliado, né? E ver quais seriam os pontos que as categorias teriam interesse ou não de mudar, né? E perceber esse diálogo público entre produtores, representantes dos produtores e representantes das integradoras. Com certeza. O pessoal de Itaópolis participando bastante aqui, ó. Pergunta da Kalinka Aniele. Boa noite. Eu sou de Itaópolis. Na hora do pedido da próxima safra, a empresa já não deveria informar o preço dos insumos que vamos pagar? Ela perguntando então se, quando ela faz o pedido, se ela pode ter acesso aos valores que ela irá pagar sobre os insumos no geral, né, doutor? Eu entendo. Olha só, no RIP, eu sei que existe uma organização própria dentro da fumicultura. No RIP, ou no DIP, que me desculpe, deve estar estabelecendo como é que vão ser essas situações. Então, por exemplo, a questão dos insumos. Tem que ser explicativo a situação. Os preços vão ser informados antes ou depois? Como é que vai ser estabelecido esse preço, né? Tudo que tiver relacionado aos parâmetros técnicos e econômicos. E por que o produtor ele precisa saber dessas informações de maneira clara? Para que justamente possa analisar, primeiro, se aquela atividade vai ser viável ou não. Esse talvez seja um dos mais importantes, né? E também para que se possa se organizar, né? Então, a necessidade de uma CADEC seria até mesmo para, por exemplo, discutir essas questões, por exemplo, e detalhar essas questões, né, para que o produtor tenha mais clareza, né, e possa se organizar economicamente e financeiramente. Não, e até também para escolher qual empresa trabalhar, né, doutor? Também, se integradora poder, porque daqui a pouco até as próprias integradoras pode haver alguma diferença em valores de insumos, né? Sim, remuneração, né? Remuneração média, insumos, isso tudo pode alterar, de fato. De fato. Realmente. Abraço para o Jamir, abraço para o Ricardo de Imbituva, Paraná, Juarez Hortman, a Daniele e o Jason Tarchervski, lá do Paraná também.
Deixa eu ver, aqui tem pergunta. Aqui, olha, a Geise e o Maurício aqui, o Thiago aqui, ele falou se o produtor for desligado sem razão, ele tem direito a ser indenizado. A gente já falou sobre isso, né, doutor? Isso. Sobre os direitos. Caso tenha ocorrido algum tipo de financiamento, né, por orientação da integradora, ele tem direito sim a uma indenização. Mas isso tem que ser analisado com calma. Então, pegar o contrato de integração, ler o contrato de integração, ver o financiamento, a orientação dada pela integradora, né, sobre a questão do financiamento. É uma questão que tem que ser analisada com os documentos em mãos, tá bom? Não é assim, por favor, não saia assim, eu já tenho direito. Não, calma. Direito você Tem que tem, ser mas analisado caso por caso. isso, para saber, porque o que acontece? Se o investimento foi feito pelo produtor sem orientação da integradora, ele não tem direito a essa indenização, entendeu? Esse é um problema muito grande, por isso que na CADEC é tão importante se estipular a orientação da integradora sobre os investimentos, para que justamente conste, né, algum documento, Claro. ata de CADEC, algum documento, né, que aquele investimento só está sendo feito por orientação da integradora, né? Então precisa desses documentos, né? Então, É bem importante. O Cláudio, ele aqui, olha, essa pandemia atinge a nossa exportação de tabaco e afeta o nosso preço na venda do tabaco. Qual seria a saída para fazer uma boa venda? Pois é. A pandemia ela vem afetando todos os setores, né, doutor? Com certeza, mas isso infelizmente foge do objeto da nossa conversa. Eu acho que seria interessante você conversar com um economista, né? Algo que pode lhe auxiliar nesse ponto. Claro. Com certeza. Doutor, você escreveu um livro sobre a integração, né? Fala para a gente um pouco o que tem de importante, quais são os conteúdos desse livro, onde está disponível esse livro. Eu escrevi um livro que é o Contrato de Integração Agroindustrial, Comentários à Lei 13.288. É um livro que trata justamente sobre comentários à lei de integração, né? Então, e é bem didático, porque ele foi feito para atender o produtor, técnicos de produtores, principalmente CADEX, né? Então, o produtor está conversando com a agroindústria, precisa tirar uma dúvida sobre a lei, ele pode ter esse livro e ler, né, sobre o assunto que estão discutindo, né, para saber qual é a interpretação correta ou mais apropriada, né. Você pode encontrar na Amazon tem, eu vou disponibilizar aqui o link para vocês. Com certeza, isso é importante. E tem um segundo livro que a gente escreveu que foi sobre gestão de custo nos contratos de integração agroindustriais, que é justamente um livro que vai tratar sobre metodologia de custo, né? E é um assunto muito mais para técnico nesse ponto, esse segundo livro, mas se o produtor tiver interesse sobre gestão de custo, é um livro interessante de se adquirir. Por quê? Claro. Porque ele vai desmiuçar sobre como é que é feita a metodologia de uma gestão de custo, né? Só que na fumicultura, e além disso, a gente teve um capítulo sobre o RIP, né? O que deve constar no RIP da fumicultura, né? E também o DIPC. Quais são os parâmetros técnicos e econômicos que devem constar no DIPC, né? Então, esse livro ele é interessante justamente para orientar uma CADEC, principalmente na questão da validação da remuneração, dos parâmetros técnicos e econômicos, né? E principalmente para auxiliar o produtor quando ele pensa em fazer um investimento grande, né? Como na integração vertical. Então, é um livro bem didático, é um livro que busca auxiliar o produtor nessa caminhada da integração. Tá? Com certeza. Eu estou procurando aqui, só disponibilizar aqui o link. Vocês podem passar para eles? Claro. Fazemos assim, olha, após a live, você disponibiliza para nós o link e a gente faz uma publicação, então, deixando o link para o pessoal
que estiver disposto a adquirir, já vai conseguir estar descobrindo onde é que vai ter esse livro, né, doutor? Porque isso é importante. Tenho certeza que muitos produtores estão atrás da informação, querem saber mais sobre as leis, então isso é importante, sim. Eu coloquei aqui no chat, tá? Caso vocês queiram passar para eles, Ok. porque, tá bom? Ótimo, ótimo. Isso. Tem mais algum ponto, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Doutor, a gente já abrimos bem, destrinchamos a lei, eu acredito, né? Então eu acredito que essa aula foi bem importante, né, doutor? Ai, que bom. Primeiramente, eu considerei essa live para mim, no particular, como uma aula, né, doutor? Mas primeiramente eu quero te agradecer. São participações como essa que não tem preço, né, doutor? A gente trazer essa informação, a gente trazer tanta coisa boa, né, para o produtor. Tem produtor que agora vai pensar, não, mas se eu procurar tal CADEC, sindicato, eu consigo resolver o meu problema. Às vezes o produtor está lá sem saber o que fazer, assiste a live e acaba solucionando vários problemas. Isso é muito importante e é de uma grande satisfação. Doutor, 21 horas, 1 hora de live passou voando. Quero te agradecer imensamente em meu nome, em nome do Emerson e do Eric, em nome dos fumicultores. Peço que o senhor fique bem à vontade para fazer suas considerações finais. Sinta-se sempre convidado a retornar, sempre que for válido, retorne para a gente poder prosear, como diz aqui no Rio Grande do Sul, poder conversar mais um pouco, porque foi muito importante. Que bom, eu fico muito feliz. Eu acho que a educação liberta o homem, né? E a mulher. Então, eu acho que realmente a informação sobre a lei, ela auxilia muito na hora de encarar uma negociação perante a integradora, na organização dos produtores, né? Então, eu acho que o conhecimento sobre a lei faz uma diferença muito grande. Ela liberta, porque ela fala para você que você tem direitos e que você tem o direito de lutar, né, por melhores condições, por melhores remunerações. Eu acho que um dos pontos mais importantes dessa nossa conversa de hoje é sobre a necessidade de se ter as CADECs nas unidades de produção. Como que com a CADEC pode auxiliar a ter um preço justo, como ele pode auxiliar na resolução dos conflitos e também na gestão do contrato de integração, porque é um contrato que ele precisa muitas vezes ser negociado no dia a dia, ele precisa ser aparado, porque as circunstâncias do Rio Grande do Sul, as situações, os contextos são diferentes do Paraná, são diferentes de Santa Catarina, e assim por diante. Claro. Então, há uma necessidade de ter essas CADECs. E aí fica um recado que é justamente procurar suas entidades representativas para conversar sobre a lei da integração, sobre a formação dessas CADECs, né, e sobre a necessidade de se ter essa lei da integração, né, na ponta da língua dos produtores, para que na hora eles forem negociar, na hora que eles forem saber quando foram penalizados, né, eles saberem o que eles podem fazer e que eles podem constar. Agradeço também ao presidente, o Heraldo também, que acompanhou, né, sempre auxiliou também nessa caminhada, nessa nossa conversa, tanto que ele me auxiliou bastante na produção do livro, na hora de tirar dúvidas sobre fumicultura. Olha só que legal, né? Eu agradeço muito. Importante. Nosso presidente do Sindicato Rural de Irianópolis, né? Mas é isso, tá bom? Eu agradeço também aos demais presidentes, Marco Antônio, Mesac, tá? E agradeço também aos fumicultores que estão aqui nos acompanhando. E saibam, e se vocês precisarem de qualquer questão, podem contar com a gente, né? Eu, como professor universitário, eu deixo também aqui o meu e-mail, caso tenha interesse como professor, thiago.carvalho@unb.br, né? Então, thiago.carvalho, vou colocar aqui, @unb.br, tá? Então, caso você queira saber mais sobre a lei da integração, artigos científicos, sobre livro, né, sobre como é que é no exterior e como é que é aqui, pode entrar em contato comigo, eu vou ficar à disposição, tá bom?
Com certeza. O doutor que é sempre bem acessível, né? A gente entrou em contato, ele prontamente se dispôs a conversar com a gente. Nessa palestra, nessa aula, com certeza vai ser de grande produção. Isso que a live que fica gravada, doutor. O pessoal Ai, que que não bom. assistiu ao vivo pode assistir amanhã. Ela vai estar gravada, então o pessoal vai estar disponível para todos assistir. Doutor, muito obrigado mais uma vez. E sempre que quiser, as portas da página Fumicultores Unidos estarão abertas. Obrigado. Eu que agradeço pela gentileza, tá? Boa noite a todos. Boa sexta-feira. Muito obrigado. Galera, esse que foi então o Dr. Tiago Moreira de Carvalho, ele que é professor universitário e também advogado, né? Um tema muito importante, a lei de integração e a fumicultura, galera. Hoje em dia, a gente que planta tabaco, a gente tem que estar por dentro das leis. Não é só plantar o fumo, tentar colher, fazer qualidade, mas não saber quais são os direitos da gente, de nós produtores, enquanto produtores de tabaco. Então é importante. Tudo que é aprendizado nunca é demais. Tudo que a gente pode aprender nunca vai ser demais na nossa profissão, que é ser fumicultor. Como diz, sou fumicultor, sou agricultor. Galera, passamos das 21 horas, agora são 21 horas e 5 minutos. Hoje, com maior prazer, a gente recebeu uma palestra gratuitamente, né, para todos os seguidores, que foi muito importante, né? Eu, particular, me sinto lisonjeado de poder ter apresentado mais essa live com um grande expert quando se fala em integração. Muito obrigado pelos compartilhamentos, pelas curtidas. Com certeza, o compartilhamento. Você, quando compartilha, você espalha a informação. E quando a informação é correta, ela é bem-vinda. E a gente está aqui para trazer credibilidade e responsabilidade na informação. A gente, quando faz uma publicação, essa publicação é pesquisada. A gente não tá para brincadeira. Aqui não tem fake news. Então a gente está sempre ao lado do fumicultor. Muito obrigado a todos que participaram, que estão até agora curtindo e compartilhando. Tenham todos uma boa noite, um ótimo final de semana e se vimos na próxima sexta-feira numa live de fumicultor para fumadores. Tenham todos uma boa noite, forte abraço e até a próxima. Valeu!